conhecer tudo que eu trago para a mesa desse universo, tudo que eu trago para esse quebra-cabeça. Qual que é a minha função como peça nesse quebra-cabeça? Qual que é a minha função? Eu sou a parte colorida, eu sou a parte do quadro. O que eu sou aqui? O que eu posso ser aqui? Não é algo que vai te fechar, é algo que vai te abrir para o mundo, que vai te abrir para você. E começa você olhando para dentro, não para fora. O que eu sou para esse universo? O que eu quero ser? O que eu quero entregar para o mundo? Meu nome é Vanessa Martinez, eu tô começando esse podcast com você para realmente a gente conversar e integrar que somos mulheres poderosas, somos mulheres de sucesso e já temos tudo para fazer a nossa vida ser o que a gente quer hoje. Sabe quando você tá naquele momento que parece que o fluxo tá constante, que tá tudo indo a seu favor, que as coisas estão fluindo, você fala, nossa, agora é o meu momento, o universo tá ao meu favor, as coisas estão acontecendo, a minha vida tá acontecendo. Esse é o fluxo perfeito, né? Só que muitas vezes a gente não sente que a gente tá nesse fluxo. A gente não sente que a gente tá numa correnteza feliz e contente. A gente acha que a gente está nadando contra a correnteza, a gente acha que está faltando algo, a gente acha que a gente tem que consertar alguma coisa dentro da gente para conseguir alcançar esse fluxo, né? Que esse fluxo é algo inalcançável. E, de certa forma, esse fluxo é inalcançável. Esse fluxo não é fácil acesso. Por quê? Porque quando a gente fala de acesso, a gente fala que a gente tem que buscar essa entrada, a gente tem que buscar essa portinha para esse fluxo, a gente tem que achar esse caminho. E quanto mais a gente coloca o nosso ego, né, a nossa ação consciente que eu preciso fazer isso, eu preciso alcançar esse lugar, mais a gente quer controlar. E é isso que eu quero trazer para você hoje. Eu quero trazer a questão do não controle. Para mim é um desafio enorme, sempre foi. Eu sou uma pessoa virginiana, tá? Eu tenho uma energia de virgem, do signo de virgem muito forte no meu mapa, não só o Sol, quanto eu tenho Júpiter, quanto eu tenho milhões de outros planetas, Mercúrio. Então eu tenho uma energia muito forte virginiana que me faz querer controlar. Eu quero saber tudo que, o somatório de tudo quanto que vai dar, o que vai acontecer. E isso foi sempre um grande desafio na minha vida, eu querer saber tudo, eu querer achar que o mundo é 1 mais 1 igual a 2 e não é sempre assim, né? Pode ser uma multiplicação. Eu sempre, para quebrar essa crença, né, de 1 mais 1 é igual a 2, eu sempre trago aqui a nossa visão, né, o nosso olhar para quando uma criança é feita. Você tem o masculino e o feminino se unindo ali e é criado um terceiro. Um terceiro que, na verdade, um óvulo com um esperma se unem e começam a se multiplicar de formas gigantes, né, exponenciais, e essa multiplicação faz criar um ser, um ou muitos seres, né? Então, 1 mais 1 ali não foi igual a 2, foi igual a 3, 4, 5. Então, nada é só aquilo, nada é a verdade que a gente vê. A verdade que a gente vê é a nossa verdade, o nosso olhar, mas cada um está vendo de uma forma, de uma perspectiva, de um local diferente. E quando eu tento controlar que 1 mais 1 é igual a 2, Vanessa, você está querendo mudar a minha mente? O que eu faço? Eu me fecho. Eu fecho o fluxo, eu fecho a forma de conseguir me conectar com esse fluxo. E aí que vem a questão da gente se sentir travada, a gente sentir que a gente não está evoluindo, que a gente não está seguindo algo que a gente deveria fazer. Eu deveria estar fazendo alguma coisa e não estou fazendo. É sempre o deveria estar, né? Eu sempre que é uma ação que eu preciso estar fazendo. O nosso ego, ele é muito importante, eu não sou contra ego algum, tá? É o ego que personaliza a gente aqui na Terra, ele é importante para deixar a gente aterrado de verdade. Então ele é muito importante, mas ele não pode ser maior do que a nossa intuição, porque a gente é um ser dual, a luz e sombra é importante na nossa vida, são importantes na nossa vida. Então, eu passei por um processo que faz pouquíssimo tempo atrás, o que foi final de maio, onde eu senti uma ansiedade muito grande. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu estava antes, 1 semana, 2 semanas antes, eu estava num fluxo intenso de projetos, de criar coisas, de começar novos projetos, começar novas formas para entregar para o meu público, para as minhas mentorias, para as mulheres poderosas que estão me ouvindo aqui. Eu tinha um monte de coisa para criar para você, tinha post, tinha tudo. E o que aconteceu? Eu me senti
travada, eu senti que eu não podia seguir, eu senti que eu tinha que parar naquele momento, não dá para continuar. E eu realmente olhei e falei assim: que tá acontecendo? Eu comecei a sentir uma grande ansiedade, eu abri o Instagram e falava: "Meu Deus, eu não quero estar aqui, que tá acontecendo? Por que eu tô seguindo dessa forma? Por que as coisas estão sendo assim?". Eu comecei a perceber que eu estava num fluxo que eu mesma não gostava, que eu mesma não acreditava, e isso me lembrou da época que eu trabalhava em empresa, onde eu pedi demissão, porque eu via que a gente estava trabalhando de forma escravocrata, da forma que você doava todo o seu dia, então eu trabalhava de 7 da manhã às 9 da noite e eu não tinha vida para mim, eu não tinha vida para minha casa, eu não tinha vida para minha família. Eu não tinha conseguido olhar para minha casa e falar assim: "Nossa, eu tenho uma casa. A casa que eu sempre sonhei, a casa que eu sempre quis, eu tenho". E eu não conseguia, porque eu não conseguia parar, eu estava numa ilusão, numa Matrix. Então eu pedi demissão para sair da Matrix. E o que aconteceu? Com esse fluxo do Instagram, com esse fluxo digital, eu entrei em uma nova Matrix, onde você tem que postar, você tem que fazer, você tem, o tempo todo. Vocês passam por isso o tempo todo. Vem na sua cabeça: eu tenho que ser uma boa mãe, então para ser uma boa mãe, eu tenho que dar brócolis todo dia, ele tem que tomar suco verde todo dia, porque eu falo isso que o meu filho tá tomando, mas não tem que ser assim. Se ele falasse: não quero, não ia dar, e acabou. Mas a gente coloca regras, bota tem ques, pra gente alcançar, pra gente ser perfeita, né? E a gente fica naquilo enrijecido, e quando a gente enrijece, a gente não consegue evoluir. Nada enrijecido cresce, fica parado, petrificado e não evolui. Se você vê, a própria pedra, que parece sólida, ela tem moléculas ali se movimentando, ela não é totalmente sólida. A gente acha que ela é sólida. É uma ilusão nossa. Então, por mais solidificado que você queira algo, por mais sólido que a gente precise ter, poxa, eu quero ser uma mãe que meu filho queira, saiba que ele pode contar comigo, ele tem solidez nisso, mas eu não posso tirar partes de mim ou achar que eu tenho que ser de uma forma ou até achar que tem que ser assim para sempre. Então, o meu filho no início ele mamava absurdamente no peito dele, de 20 em 20 minutos quando ele nasceu. E eu falava: tá bom, tudo bem, mas ele tem, agora que ele tá fazendo 2 anos, tem que continuar assim? Não, nem ele quer. Então a gente tem que entender que são etapas da vida, são processos, são estágios. A gente já falou desses estágios da natureza em outros podcasts. Então é importante a gente entender esse fluxo. Importante que se a gente enrijece, a gente não está vivendo um fluxo. A gente está parando. E se a gente para, a gente morre. Tá? E morrer não é algo negativo, mas é você desistir dessa realidade, é você desistir do que você está fazendo agora. Então, o que eu quero trazer para você é que muitas vezes o que você faz? Você procura esse tem que ser, o que tá te faltando para você conseguir chegar em algum lugar, para você conseguir chegar numa perfeição, né? Nós mulheres, a gente foi criada para ser perfeita. Tem que saber cozinhar, tem que saber arrumar uma casa, tem que saber limpar, lavar a louça, tem que saber cuidar das crianças. A maternidade nossa, toda mulher sabe ser mãe. Não, gente, você aprende a ser mãe. Você aprende como uma criança é, e cada criança tem a sua particularidade. Você aprende a ser mulher, você aprende a ser quem você é. O gênero é colocado em você e não você vem com o gênero e assim é. Não é assim, é. Você vai se adaptando de acordo com a sua personalidade, o que você traz. Para quem nunca ouviu falar de numerologia, na numerologia o teu nome traz aí influência na tua personalidade. Te dizem que influências, que vibrações você tem, que você traz para o mundo, sabe? Então você traz isso muito forte. A gente vai trazer influências do dia que a gente nasceu, a gente tem do dia que nasceu, a hora que a gente nasceu, como estavam os planetas se relacionando nesse momento, qual o nome que a gente escolheu para estar aqui. Tudo isso influencia desde que a gente chegou nesse mundo. E influencia até hoje. Então, a gente, em vez de ficar olhando e falando o que me falta, que é uma coisa que eu tenho. Ai, preguiça, eu sou super contra quando eu vejo alguém, tanto da área de astrologia, numerologia, autorreconhecimento, ou até fora, olhando para a questão do o que me falta, né? Então, às vezes a gente fala assim, ai, olha o mapa astral e fala assim, caramba, dos seus elementos, eu, por exemplo, tá? Meu mapa tem 0 fogo. 0 fogo. São 4 elementos e tem 0 fogo. Na questão de elemental, tá? Se você olhar o mapa mais a fundo, você vai ver que tem fogo ali. Mas elementos, aquela coisa quando a gente olha a primeira vez, né? Quando a gente julga o livro pela capa, você faz a primeira análise e fala, nossa, 0 fogo. O que você falaria para essa pessoa? Você falaria para ela,
Nossa, você tem que achar formas de você aumentar esse fogo na sua vida, de você achar formas de porque tá faltando, você tem que equilibrar aquilo. Ou você vai olhar para o que eu já tenho, os elementos que eu tenho dominância, os elementos que eu já posso ter uma maestria ou eu posso masterizar. Olha a diferença que a gente tem que olhar, olha a diferença, porque quando você olha para a falta, você está botando que você tem que ser uma massinha que tem que se encaixar naquele buraco. Então, todo mundo tem que ser 4 fogo, 4 não sei o que lá. Não. Se você coloca todo mundo na mesma quantidade elemental, o que acontece? Todo mundo fica igual. E a gente não tem riqueza na troca. E a gente não consegue aprender com o outro. E aí, o que eu estava exatamente ontem fazendo é porque eu estou agora me formando na parte de design humano, que é uma complementação do que eu faço, é uma complementação desse autorreconhecimento para a gente entender mais a fundo sobre as influências que a gente tem na nossa vida, eu olhei e falei assim, caramba, a gente tem ali os chakras, né, que a gente consegue ver, e tem chakras que são nossos definidos, onde a gente tem uma potência muito forte, e tem chakras abertos, que são indefinidos, onde a gente consegue absorver, aprender com o outro. Quando eu entro em contato com uma pessoa que eu, por exemplo, não tenho sacral, e eu sempre soube disso antes mesmo do design humano, meu sacral não é muito bem definido, e isso não é uma falta, isso é só o que é e acabou. Quando eu entro em contato com uma outra pessoa que tem esse sacral definido, o que acontece? A gente se combina. Como peças de quebra-cabeça, a gente troca as nossas riquezas. E o que eu tenho de riqueza, por exemplo, a minha garganta, meu chakra da garganta é muito bem definido, muito bem colocado, energizado, eu consigo trocar com essa pessoa. E várias outras energias, não estou usando o design humano como exemplo, mas as nossas vibrações são trocas. Quando a gente entende que a gente é uma peça de quebra-cabeça, e é importante a gente reconhecer com que peça eu vim construída, como eu vim, quais ferramentas eu trouxe para esse mundo. Não para se fechar, não para te enraizar ou te enrijecer, para te dar entendimento sobre as ferramentas que você trouxe. E quando você entende essas ferramentas que você faz, você fala, tá bom, vou levá-las para o mundo. E aí alguém vai vir falar assim, nossa, você faz, por exemplo, você faz mixes de cheirinho, né, de essências para colocar para energizar a casa. Aí eu falo, faço. Aí eu quero comprar de você porque eu não sei fazer isso, eu não tenho essa habilidade. Mas eu quero trocar com você porque eu tenho a habilidade de fazer garrafas de vidro para você colocar água solarizada, para você colocar no sol. E é uma habilidade daquela pessoa. E a gente vai trocando e a gente vai absorvendo. Imagina se eu tivesse que saber tudo. Tudo do mundo. Então eu tenho que saber sobre tecnologia, eu tenho que saber sobre óleos essenciais, eu tenho que saber sobre técnicas de autorreconhecimento, eu tenho que saber sobre, vamos lá, TI, eu tenho que saber sobre tudo. Caramba, não tem como, você não consegue focar em tudo ao mesmo tempo. E olha que riqueza, eu posso não estudar aquilo e ter uma pessoa confiável do meu lado que estudou e tem uma habilidade, que é mestre naquilo e vai me ajudar a crescer na parte que eu não tenho. Ela vai me ajudar a encaixar esse quebra-cabeça que eu não teria sozinha, que eu não conseguiria sozinha. Então eu vou encaixar, o universo vai se encaixando, eu vou me encaixando nesse universo e a engrenagem flui. Pensa numa máquina, agora que eu tô falando, pensa numa fábrica, né? Se eu tiro uma engrenagenzinha, ela para de funcionar, a máquina não funciona completamente. Ela precisa que todas as engrenagens estejam ali para funcionar. Pensa num carro, se eu tiro, dependendo do que eu tiro, o motor, ele não vai funcionar. O nosso corpo, se eu tiro o coração, não funciona. Se eu tiro a mente, eu não tô ali. A minha personalidade não tá ali. Então, entende que eu preciso de tudo que eu tenho aqui, mesmo as coisas que eu não dou valor, mesmo as coisas que eu não entendo muito bem, eu preciso, e que na verdade eu preciso masterizar o que eu tenho, eu preciso entender o que eu trago para esse mundo, por isso a importância do meu auto-reconhecimento, é reconhecer tudo que eu trago para a mesa desse universo, tudo que eu trago para esse quebra-cabeça. Qual que é a minha função como peça nesse quebra-cabeça? Qual que é a minha função? Eu sou a parte colorida, eu sou a parte do quadro. O que eu sou aqui? O que eu posso ser aqui? Não é algo que vai te fechar, é algo que vai te abrir para o mundo, que vai te abrir para você. E começa você olhando para dentro, não para fora. Não é o que o universo quer que eu seja, como eu já falei em outro podcast. Não é isso. É o que eu sou.
para esse universo, o que eu quero ser, o que eu quero entregar para o mundo, né? E eu entendo isso porque a segunda parte agora é entender que sozinha é muito mais difícil. Se você fica ali sozinha falando, eu não preciso de ninguém, eu vou estudar tudo, sabe? Então você vai lá estudar TI, você vai estudar hoje para você ter um negócio digital, né? Para você crescer de uma forma saudável. Se você quiser ter entendimento, você tem várias outras técnicas além do teu conhecimento de maestria. Então, eu tenho técnicas de autorreconhecimento. Eu posso só falar sobre isso? Posso. Mas se eu tiver alguns outros estudos, ou se eu tiver pessoas que vão me ajudar nessas outras áreas, eu consigo fluir de maneira melhor. Então, se eu tenho alguém para fazer meu conteúdo chegar para mais gente, se eu tenho alguém que possa escrever lá no meu site, porque eu não sei fazer um site, se eu tenho essas pessoas, eu me apoio nessas pessoas, eu consigo ir ainda além, porque junto eu consigo ir mais longe, sabe? Mas a gente não para pensar nisso. E aí o que eu quero trazer uma questão que aconteceu há pouquíssimo tempo atrás aqui na minha horta. Minha horta ensina muito, gente. Na verdade, eu quero trazer para vocês sempre que observem a natureza. A natureza sempre traz uma inteligência muito maior do que a gente está programado de forma fácil, de forma clara, sem a gente ter que entrar em complexidades muito grandes, né? A gente comprou várias hortaliças, né, para colocar tempero na comida, e a gente tava com uma cebolinha. E a cebolinha tava toda unidinha, várias cebolinhas juntas, né, que tava grandona, tava crescendo pra caramba, e super fluida, e a gente tava falando, caramba, tá ficando super grande. E aí meu marido teve a ideia e falou assim, caramba, se a gente separar, elas vão crescer mais, e a gente vai ter mais cebolinhas. E eu falei, que ideia genial! Poxa, a gente quer ter mais cebolinhas, certo? Então vamos separar elas, e a gente bota elas na terra de novo, e elas crescem, né? Gente, elas crescem e vão ter mais irmãzinhas e etc, né? Só que o que aconteceu? A gente foi colocar na terra de novo e ela ficou fraca. Porque quando estava uma do lado da outra, uma ajudava a outra, dava suporte à outra para ela subir, para ela ter suporte de equilíbrio. E quando eu coloquei uma cebolinha sozinha, cada uma ficou o quê? Caída. Ficou jogada na terra, porque ela não tinha sustento, ela não tinha suporte. Ela não conseguia mais ficar em pé, porque ela não tinha mais tanta força. Então, entende a partir daí que se eu me uno a pessoas que estão no mesmo propósito, têm uma semelhança interessante, ou que estão focadas em uma missão que é similar à minha, o que vai acontecer? A gente vai dar suporte uma à outra, a gente vai crescer junta. Esse é o objetivo desse podcast, esse é o objetivo que eu faço, o que eu faço todo dia, o que eu falo para você reconhecer a mulher poderosa que você é, porque eu no início, me senti sozinha. E, na verdade, antes disso, eu achei que eu precisava ir sozinha. Eu achava que eu precisava ser só aquela cebolinha, fazendo um esforço muito maior, gastando uma energia muito maior do que eu precisaria, porque eu achava que sozinha era o caminho. E sozinha nunca é o caminho. É despertando, é dando a mão para outra mulher que a gente vai além. É a gente entendendo que a gente não está sozinha e sim a gente está junta. Mas esse entendimento precisa ser observado para ser integrado. Eu precisei observar lá a cebolinha e falar assim, caramba, sozinha tá sendo muito mais difícil para elas não morreram. Mas tá sendo muito mais difícil. Eu parei de ter cebolinha, porque eu não posso cortar, ela tá caída no chão. E é assim, vamos, você pode colocar agora suporte. Então, ela vai precisar de ajuda. Então não tem como fazer sozinha. Quando você divide, aquela coisa de divide and conquer, né? Divida e conquiste, na verdade é errado esse conceito. É se una e aí você consegue alcançar algo ainda maior, algo ainda melhor, algo ainda mais alinhado com a tua essência. É você pedindo ajuda, é você se rendendo ao fluxo. E essa é uma terceira parte que eu quero trazer para você. Que quando eu tava lá olhando eu quis fechar o Instagram porque tava dando uma ansiedade que eu não tava no fluxo, que eu tava numa Matrix novamente, quando eu vi isso, eu falei, opa, não quero isso. Eu fugi de uma Matrix para que eu vou entrar em outra. Eu fechei meu perfil, muita gente sabe aqui, eu já até comentei algumas vezes. E quando eu fechei, eu não sabia o que ia acontecer, eu fiquei num limbo, e não é nada legal ficar num limbo, para quem já ficou, gente, já você sabe, porque você abre mão do controle, você fala, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se eu vou perder minha renda que eu tenho, porque meu Instagram
é uma renda onde vocês se conectam com as minhas mentorias e me contratam e eu auxilio vocês aí, além de reconhecer esse poder que tem dentro de vocês, a mulher poderosa que vocês são. Então, ali é a minha maior fonte, né? E eu falei, não, deixei. Agora, o que vai acontecer? Vinha a minha mente, né, falando, o que vai acontecer? Você não vai ter mais dinheiro, você não vai conseguir fazer mais isso, você não vai ter isso, você não vai ter aquilo. E eu, calma. O que vinha na minha intuição, o que vinha no meu coração era calma. Respira. Se permite ficar no limbo. Se permite ficar no nada. É como se eu estivesse num nada, sabe? E eu fiquei, sei lá, 1, 2 semanas num nada. Eu não sabia o que ia acontecer. E as pessoas me perguntavam, meu marido falava, o que você vai fazer? Eu falei, não sei. Meu marido perguntava, o que você vai fazer? Você vai voltar? Eu falei, não sei se eu volto. Não sei se um dia eu vou voltar, não sei se eu vou voltar. E eu não sabia de nada. E quando eu abri mão de saber, de decidir, de agir, as coisas foram fluindo. Primeiro eu senti um chamado de falar, grava um podcast. Você tem uma garganta, uma comunicação que precisa ser compartilhada. Você não vem com nada, preste atenção nisso. Você, mulher, não vem com nada masterizado que não seja para ser compartilhado. O que é o masterizado? As tuas qualidades, o que você tem de melhor, e até as tuas sombras que você acha que são defeitos, mas que você ainda não masterizou, são questões, são ações, são ferramentas que precisam ser compartilhadas. É como eu posso ser útil para o mundo, como eu posso servir ao mundo. Não só o mundo me serve, é uma troca. Então, eu olhei e falei assim, caramba, eu tenho essa fala assertiva, hoje eu consigo ver que mesmo quando eu tive antigamente uma dificuldade uma sombra nessa questão, hoje eu consigo ter ela equilibrada muitas vezes, eu consigo entrar em um campo muito além. E eu já recebi muita gente falando, nossa, caramba, eu ouvi esse podcast, eu ouvi, porque eu já tive 2 podcasts antes desse, né, com uma amiga maravilhosa que é a Lemiak, com meu marido, e a gente trazia questões e chegava em assuntos que eu não entendia, só chegava, porque eram baixados, eram feitos download e eu só falava. Então eu falei assim, não, tá bom, eu estou entendendo que eu preciso fazer um podcast. E aí veio a mente falar, mas como podcast não dá dinheiro, as pessoas só ouvem, não acontece nada. Eu falei, não quero saber, eu não quero saber. Eu vou fazer o que realmente está sendo pedido para mim. E aí eu comecei a criar o podcast, eu fui lá, gravei 3 podcasts em 3 dias e fui colocando. Ah, mas tem barulho de obra. Tudo bem, a gente faz com o que a gente tem. Ah, eu não tenho melhor microfone para podcast. Tudo bem, eu faço com as ferramentas que eu tenho agora, no aqui e no agora. Eu não vou ficar esperando, não vou ficar procrastinando, não vou ficar me impedindo, sendo que não existe impedimento. Eu vou só fazer o que está sendo mandado a mim. E o fluxo pediu e eu fiz o podcast. E a segunda etapa foi que eu entrei em contato com uma ferramenta que eu tinha a primeira vez caído nos meus braços. Eu estava no Instagram amamentando à noite com meu filho no quarto, né, na cama. Ele tinha 15 dias. E eu coloquei, eu tava vendo o Instagram, segui uma pessoa que eu nem lembro mais quem era, e eu vi a pessoa falando, ah, não, olha, meu filho, eu fiz o design humano dele e tal, isso é surreal, é uma combinação de ferramentas como a numerologia, astrologia, os chakras, a cabala, né, a árvore da vida, tinha milhões de conhecimentos ali dentro, e eu falei, caramba, eu olhei a primeira vez, né, eu falei, que coisa complexa, mas eu falei, que legal, eu quero estudar isso. Só que, gente, acabava de ser mãe, primeira vez na vida, 15 dias de criança, obviamente eu não segui em frente com aquilo. E aí, ao que 15 dias atrás, ou um pouquinho mais, voltou a aparecer no meu Instagram pessoas falando sobre esse mesmo assunto. Eu falei, eu tinha visto isso há um tempo atrás? E aí eu comecei a olhar e apareceu um curso, pessoa muito boa na área, falando, eu quero fazer um curso e explicar sobre Human Design, tá aqui. E aí eu comecei a fazer esse curso. E eu comecei a ver aquele troço complexo de uma forma mais clara, com uma forma fácil para mim. Não sei se eu estava fazendo download desde aquela época, 2 anos até aqui, mas realmente eu estava assimilando muito rápido aquela informação e estava tendo uma integração, estava tendo uma complementação do que eu já faço. Eu falei, caramba, que ferramenta incrível! É ainda mais um mergulho, é ainda mais uma profundidade que a gente pode alcançar. E foi a partir dali
o que eu olhei para o meu mapa, né, porque eu sempre analiso o meu mapa, e eu sabia que, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa de iniciativa, que eu começo as coisas, que eu falo, que eu realmente boto fogo ali, porque eu tenho uma energia de vibração muito forte. Eu já falei para vocês, eu sou 11 numa personalidade, eu trago essas ferramentas comigo, então tenho uma energia masculina muito forte de ação. E quando eu fui ver no meu design humano, eu sou uma manifestadora. A manifestadora, o que para mim trouxe muito forte, foi assim: ah, ok, faz sentido com a minha numerologia, isso daí não é uma novidade muito grande. Só que o que é uma novidade, que na verdade eu nunca tinha assimilado, é que para você manifestar, você pega muita energia. Pensa que para você fazer fogo, pensa aí você tá no meio da floresta, para fazer fogo, você tem que ficar lá esfregando, 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 até fazer um pouquinho. E aí que você tem que continuar para você conseguir cuidar daquele fogo e realmente alcançar uma fogueira, né? Então pensa que para manifestar você usa uma energia muito forte e vem um ímpeto muito forte. Só que esse ímpeto não vem sempre, porque é como se fosse uma bomba, né? E essa bomba vem e você solta para o mundo. E eu entendia que o quê? Eu tinha que estar fazendo essa manifestação todos os dias da minha vida. E eu percebia que isso não acontecia. Os meus textos são baixados, literalmente, quando eu escrevo lá no Instagram. As coisas que eu faço, os assuntos que vêm, são assuntos que vêm na minha cabeça e falam assim: fala sobre isso. E eu falo e anoto, sabe? Isso que eu tô fazendo. Esse episódio exatamente foi o que eu anotei e veio muito forte. Só que o que eu queria obrigar que esse fluxo de manifestação acontecesse todo dia. Mas não tem como, não tem você fazer bombas todos os dias, senão você faz bomba todo dia, alguém explode. Alguém morre nessa situação. E quem morre sou eu. Porque eu que estou tentando manifestar o tempo todo. É, na verdade, respeitar, voltando para os ciclos, é respeitar que vai ter momentos que eu vou. Só que eu tenho momentos que vai ter uma calmaria para eu recarregar essa energia para poder voltar. E aí, pelo design humano, para esse terceiro, quarto, milésimo mergulho mais profundo, eu consegui perceber isso. Eu consegui entender isso. E outra coisa que eu consegui entender, que eu não entendia totalmente com clareza, é que eu tenho aqui, quando a gente vai olhar para os chakras no design humano, né? Eu consigo ver que eu tenho a minha garganta, ela é totalmente ligada, ela é definida, né? Meu chakra da garganta é ligado com o meu plexo solar. E eu já estava ouvindo muito, né? Ele estava vindo muito na minha cabeça, meu plexo solar, porque eu sentia aqui, né, no meio do peito, você sente um ímpeto de falar, de trazer as questões à tona, e eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva, lembrando que a manifestação, essa energia de, sabe, faz rápido, né? E eu não, às vezes eu era tão impulsiva que eu machucava as pessoas, já falei algumas vezes aqui. E o que acontece? O que traz um dos conselhos de acordo com o meu design humano é que eu passe por experiências, as experiências emocionais que eu passo são extremamente importantes para o meu compartilhar, para eu alcançar um novo patamar nesse compartilhar de energia, né, através da minha comunicação, mas eu só posso compartilhar quando eu entendo, eu espero aquela onda de emoção passar. Eu não posso ir no ápice da onda, né? A gente acha que tem que ser no ápice, mas não, eu tenho que integrar essa onda para saber o que eu vou compartilhar. Então eu falo isso para você porque ontem eu anotei para falar sobre esse assunto do podcast, eu anotei somente sobre a cebolinha, isso 8 horas da manhã. E às 6 horas da noite veio o complemento sobre o design humano, sobre essa questão de a gente precisa do outro para trocar, para a gente ter maior riqueza, para a gente, porque sozinho a gente não vai fazer, vai faltar, sabe? E a gente não precisa estar faltando nada dentro da gente, a gente consegue complementar com o outro, a gente consegue olhar para o outro. Então, eu tive duas integrações muito fortes em pouquíssimo tempo e sem saber, porque se eu tivesse que controlar, se eu voltasse para o controle, eu não ia para o design humano. Porque da mesma forma que ele apareceu para mim pela primeira vez, foi no momento que eu estava ali, tipo, rendida, né, pra amamentação, onde eu não podia fazer nada, estava ali no celular, esperando as coisas passarem, porque eu passei 2 meses com meu filho à noite, eu ficava grudado, e assim, eu tinha que deitar com ele 7 horas da noite, e eu jantava na cama, literalmente. E eu não conseguia sair dali. Então, eu ficava ali, às vezes, no celular, ou lendo um livro, alguma coisa, e eu entrei em contato com isso. 2 anos depois, ontem eu fui ver, quando eu entrei em contato foi 26 de agosto de 2019, a gente tá agora em 2021, né? Eu fui realmente ver que, assim, cara, 2 anos depois e apareceu de novo, e um fluxo leve, um fluxo que eu me abri
para o universo, e o universo trouxe algo para mim. E eu não estaria aqui, eu não chegaria aqui se eu fosse controlar, porque eu não saberia que esse aqui existe. Eu não saberia que esse local, esse ouro que eu tô acessando hoje, essa riqueza que eu tô acessando, existiria. Eu iria para outro caminho. Eu estava indo para outro caminho. Eu iria não. Eu estava indo para outro caminho. Com certeza não estava totalmente alinhado com a minha essência, totalmente alinhado com o que eu deveria seguir daqui para frente. E aí, quando eu senti isso, veio muito forte. E aí, logo, a segunda coisa que veio depois desse split, né, essa energia que realmente estalo de energia que veio a segunda parte que veio um texto absurdo que tem, para quem segue no Instagram, vai lá ver, né? Que é a importância de você se render. É a importância de você parar de querer segurar, parar de querer controlar para onde você vai, de você seguir uma coisa que você sabe que não está sendo certo, mas todo mundo fala que tem que ser assim, todo mundo me disse que tem que ser assim, aí você segue. Não. Quando você abre mão disso tudo, e mesmo sem certeza alguma, você deixa o universo te guiar, e você vê que aquele fluxo que logo quando eu comecei o podcast, que a gente procura tanto, ele começa a aparecer, e você vive, e você vivencia esse fluxo, e você se permite estar aqui, e você se permite estar realmente vivendo, e você fala, caramba, Deus me ama, o universo me ama, porque tá tudo indo muito bem, e as coisas estão se conectando. E aí veio esse texto, que é realmente, meus textos vêm muito num download gigante, eu tenho que escrever na hora, senão não volta. Eu posso escrever palavras-chave e eu vou tentar olhar para ele depois de 2 dias e vou falar, o que eu tava tentando escrever aqui? Não tem como, para mim, ou escreve naquela hora, ou se perde para sempre, vai para outra pessoa fazer o download. Então eu escrevi e logo depois eu fui e peguei o livro Um Curso de Milagres, que para mim é aquele livro mais milagroso da face da Terra, que eu só abro quando eu sinto realmente, e ele sempre traz algo extremamente divino, né? Extremamente conectado com o que eu tô vivendo. E eu realmente olhei e abri a página, tava ali. Eu vou ler para vocês um trechinho, né? 2 trechinhos. Primeira coisa que eu tomei um susto e eu realmente comecei a chorar é que falava assim: aprende a ficar quieto no meio do tumulto, pois a quietude é o fim do sofrimento, e essa é a jornada para a paz. Que isso fala o que exatamente eu tive que fazer. Eu tive que parar no meio desse tumulto, no meio dessa confusão, no meio das coisas que estavam acontecendo. Outra parte que traz a nossa missão é escapar da crucificação, não da redenção. E é exatamente a palavra que eu usei, que é o surrender, que é em inglês, né? Que é o render-se. Render-se é abrir mão, é liberar, é deixar ir, é se deixar. É como na minha visão, é você. Eu tenho 2 exemplos muito claros para mim quando eu fecho os olhos. É você, sabe aquela brincadeira quando alguém fica atrás de você e abre os braços, você tem que fechar os olhos e se jogar? Com total confiança, aquele jogo da confiança. Então, o surrender, o render-se é isso. Ou também, um outro exemplo, eu sou muito visual, então para mim é importante ter essas imagens, é você entrar num rio e deixar o rio te levar. Ele vai te levar para um lugar, ele vai te levar para alguma coisa. Ah, mas vai ser a correnteza, eu vou cair. Deixa estar. Você não precisa se arriscar em coisas que não são necessárias. Se você tem informação que vai ter uma correnteza, você vai cair na cachoeira ali, não vai fazer isso, né, amiga? Vamos lá, a gente tem informação. Mas se você não tem informação, se você sabe que ali é tranquilo, só se permitir, talvez, ou com certeza, você vai ser colocada, você vai pausar em um local que você precisa pausar. Você vai ser levada para um lugar que você precisa chegar, que você não saberia que existiria. É a anedota ali de Pedro Álvares Cabral, que estava procurando um novo caminho para as Índias, né? E chegou no Brasil. Sendo mentira ou não que a gente fala sobre isso, vai mais profundo na história. Enquanto você fica, às vezes, querendo ir para algum lugar, o universo quer te levar para o lugar que você precisa ir, mas você fica controlando e o universo, vem para cá, filha, você vai aprender muito mais, você vai se sentir no fluxo, você vai se sentir abençoado, você vai se sentir no seu propósito, e ele vai tentando te levar para esse fluxo e você fala, não, eu nasci para ser isso. E você define aquilo e você não se abre para a possibilidade, você não se abre mais para nada, porque você definiu, você que controlou e enrijeceu numa coisa só. Não enrijece. Não enrijece numa carreira, não enrijece num papel, não enrijece numa coisa, porque não existe. Se você olhar para as estações do ano, nada é enrijecido.
tudo flui, tudo vai se transformando e mudando a cada dia. Você que é mãe, muitas que estão me ouvindo são mães, sim, você consegue ver que o dia que o seu filho nasceu como recém-nascido não é o dia que ele está agora com 2 anos. Ele faz coisas diferentes, ele tem necessidades diferentes, e a gente sempre acha, quando a gente está na confusão, que vai ser para sempre. Nossa, essa criança vai mamar para o resto da vida, eu não vou conseguir dormir, as minhas noites vão ser assim. E não vai ser. Mas você precisa vivenciar essa experiência, não dá para negar ela. Vivencia, se entrega. Eu me entreguei 9 meses inteiros pro meu filho para vivenciar aquilo. E eu não me arrependo de forma alguma. Eu precisava passar por aquela experiência. Depois eu precisava começar a voltar para mim. E hoje eu preciso vivenciar todo esse fluxo. Eu preciso me abrir mais. Eu preciso respeitar que eu não vou manifestar todo dia. Mas quando eu manifestar, nossa, vai vir um estouro, vai vir uma ligação. Eu vou trazer um compartilhar para você que realmente tem uma integração com o meu coração, que realmente vai te ajudar. Porque eu só faço algo quando eu tenho certeza que vai ajudar alguém. Nem que seja uma viva alma. Para mim é muito mais importante uma pessoa recebendo aquilo e falando, caramba, mudou algo aqui dentro de mim, do que receber milhões de likes. Eu só quero que o meu conhecimento, o meu compartilhar, encaixe em algo que você tem aí e que você receba ele e se transforme, e se olhe, e se perceba, e se valorize. É isso que eu quero para você, mulher poderosa. É por isso que eu faço esse podcast. É por isso que eu faço o que eu faço todos os dias. Eu trago isso porque eu vivenciei, são as minhas histórias, eu trouxe aqui a minha história com design humano, que eu trago para você e eu vou começar a compartilhar isso também. É uma segunda, uma terceira, uma milésima etapa desse autorreconhecimento. Porque a gente vai complementando. E a partir desse design humano, voltando até para questões que eu comecei a ver, eu consegui entender lá no meu mapa, falei, caramba, eu tenho esse 11, mas eu tenho a missão 6, que é a harmonização, que é essa emoção, que é esse plexo solar que eu não entendia muito bem, que precisa harmonizar essas emoções antes de explodir para o mundo. Harmoniza, sente, depois serve. Serve ao mundo com essa energia, mas sendo de forma harmonizada, de forma equilibrada, de forma bem entendida, de forma harmônica. É assim que eu me entrego para você. Entende isso? Da forma que eu me entrego para você, eu entrego todo o meu conteúdo, entrega as suas melhores ferramentas, os seus melhores conhecimentos para o mundo. Não morre com você. Ai, mas Vanessa, eu não sei se eu sou boa em alguma coisa. Você é boa, começa. Se é fazendo brotos, como a minha amiga maravilhosa Lemiar, que ela não faz brotos, ela transforma a tua vida em consciência através da alimentação, que é algo muito maior. Mas ela começou fazendo o quê? Brotos para ela. Ter uma visão, na verdade, de uma consciência com aquele alimento. E ela foi entregando coisas que só ela conseguiu e hoje ela compartilha com vocês. Cada um tem alguma coisa, que seja uma escuta ativa, seja realmente uma comunicação, que seja uma cura pelas mãos, que seja um óleo essencial, que seja um mix de energia, não importa. Na verdade, importa sim, importa que você vá fazer, que você vá compartilhar. Compartilhe o que você tem agora. Ah, mas Vanessa, eu não tenho tudo pronto. Tudo bem, compartilhe o que você tem. O que você tem para compartilhar hoje? O que vamos fazer hoje, Pink? O que vamos fazer hoje, mulher poderosa? Reconhecer o nosso poder e dar a mão para outra mulher. E se você quer dar a mão para essa outra mulher, compartilha esse podcast e leva para ela esse conhecimento. Vamos fazer uma teia de sucesso, uma teia de mulheres poderosas que se unem, que se dão a mão, que não estão mais em competição e sim em realmente ajudar uma outra a perceber que a gente tem um valor muito maior, que a gente é grande, que a gente é grandiosa, que a gente tem um poder e a gente pode sim se empoderar desse poder. E quando a gente se une, esse poder, essa luz fica ainda maior. Então vamos dar a mão uma para outra. Compartilhe esse podcast com quem realmente você sabe que vai absorver essa ideia. Vamos abrir, vamos realmente trazer mais mulheres unidas para isso. Eu realmente quero saber, me fala qual foi a maior inspiração que você trouxe desse episódio. Compartilha comigo, coloca lá no Instagram, fala comigo pela DM, ou realmente posta nos seus stories para mais mulheres entrarem em contato com esse conteúdo. Mas eu quero ouvir de você. Não pegue nenhum conteúdo e não absorva. Absorva e me fala. Qual é a melhor inspiração que eu tiro hoje desse episódio?
desse podcast? O que hoje, qual é uma coisa, que seja uma coisa só, eu posso levar para minha vida agora? Uma ação que eu posso fazer agora, ou talvez uma não ação, de deixar o fluxo realmente, através da minha rendição, o fluxo voltar ao natural, à sua essência, ao meu alinhamento. Isso é o mais importante. É isso que eu tô aqui. E é isso que eu vou estar sempre aqui com você. De que forma? Eu não sei. Eu sou um universo que muda a todo momento. Mas com certeza eu vou estar sempre servindo você aqui com o meu melhor. Que é para isso que eu tô aqui. Muito obrigada por estar ouvindo esse episódio até o final. Eu amo você, de verdade, verdadeiramente. Eu amo essa rede que a gente está construindo. E eu tô muito feliz que você me deu o seu tempo para ouvir esse conteúdo, que é tão importante para mim. Um beijo grande e até o próximo episódio.